Oi pessoal, eu sou Romene Carelli e hoje eu vou ensinar vocês a fazerem uma polenta italiana. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre o porquê de polenta italiana, a diferença entre algumas coisas. Quer aprender? Fácil. Vem comigo que no caminho eu te explico. Hoje a gente vai aprender a fazer uma polenta italiana. Eu já venho há algum tempo que isso está na minha memória, porque assim é uma memória afetiva muito legal. Eu posso dizer que eu fui criada à base de polenta, né? Como se na minha casa não tivesse, eu ainda arrumava coisa de ficar chorando no muro e gritando a vizinha, a dona Cileia, querendo a polenta. E todo dia ela botava um potinho de polenta. Mas na verdade a dona Cileia fazia angu. E minha avó fazia polenta. Qual é a diferença entre angu e polenta? Isso sempre gera perguntas, questionamentos. Então, assim, fácil de esclarecer. O angu, ele é água e o fubá. Mais nada, não tem sal, não tem tempero, não tem nada. Porque na maioria das vezes os mineiros têm ensopados que são temperados, são mais carregados, caldosos. E a polenta serve, ó o sininho da vacilação. O angu, ele serve de base para segurar esse prato caldoso, esse prato temperado, né? Então, angu é água e fubá. A polenta, quando a gente chama de polenta italiana, ela é uma polenta italiana, sim, porque ela foi trazida ou inventada pelos italianos por volta do século XIX, quando eles chegaram no Brasil, né, que os italianos vieram para o Brasil para trabalhar na lavoura. Então, eles criaram esse tipo de polenta. Mas da onde vem isso? Isso vem porque existem registros históricos desde os gregos, que eles faziam pratos semelhantes, mas era uma base de caldo de carne ou legumes com trigo sarraceno. E a partir daí, os italianos chegando aqui, né, transformaram essa memória com o que tinha aqui, tá? Vão começar a fazer e vão continuar a falar? Como é que eu faço aqui? O que que eu tenho? Eu vou ensinar uma polenta tranquila. Ah, polenta não tem segredo. Tem. Eu sempre falo que polenta tem segredo, assim como brigadeiro. Senão não tinha concurso do melhor brigadeiro, do melhor isso, não tinha festa da polenta, né? Tem segredo. Qual é o segredo? É na hora de finalizar. E aí eu vou contar para vocês. Mas vamos conversar, parar de papo, vamos logo, porque, né? Fome também. Começar por ligar o fogão, meu fogãozinho. Coreano. Ninguém votou no nome do fogão, né? Olha, eu aprendi assim e eu faço assim. A polenta, a gente pode fazer a polenta um pouquinho de azeite, tá? Polenta dura, polenta mole, polenta cremosa, que é essa que a gente vai fazer. E os italianos fazem polenta recheada, várias coisas, né? Para grelhar, para fritar. Porque aí você deixa a polenta depois de pronto, deixa ela endurecer, corta e aí frita ou passa na chapa e grelha. Aqui, um pouco de azeite. Eu venho com cebola, apesar de eu usar um caldo, aqui eu estou usando um caldo de frango. Caldo de legumes e frango é sempre o caldo mais neutro, inclusive ele não vai alterar na cor da polenta, porque se você usa um caldo de carne, tem problema? Não, não tem problema, mas talvez o resultado final... Talvez o resultado final da polenta fique uma polenta um pouco mais escura e às vezes não é isso que a pessoa quer, né? Antigamente,
Existem até histórias sobre as nonas, né, de fazer polenta, que fazia polenta com manga comprida e tudo, porque respinga, né? Normalmente respinga, mas isso respinga porque elas usavam muito essa farinha de milho de monjolo, que é uma farinha um pouco mais grossa, né? Uma farinha de milho um pouco mais dura, então precisava de bastante tempo de cozimento, e aí quando ela entrava no ponto do cozimento, ela começava a espirrar, que espirra mesmo, né? Mas qual é a vantagem disso? A vantagem é que você extrai com tempo de cozimento, entre 1 hora ou 40 minutos, nessas farinhas de milho, mais gosto do milho. Hoje em dia a gente tem fubá pré-cozido, fubá mimoso, várias coisas que facilitam. Aqui, ó, só uma refogada, não deixa a cebola dourar, que isso altera o gosto. Só ficar transparente, tá? E aqui eu vou adicionar o meu caldo. Ah, mas qual é a proporção? Sempre as pessoas perguntam, né? De uma polenta. A proporção entre fubá e caldo é de 1:3, para você ter uma polenta cremosa. Então é de 1:3. Aqui eu tenho 1 xícara de fubá e aqui eu tenho 3 xícaras de caldo. 3, 3,5. Eu sempre ponho um pouquinho, porque dependendo do fubá, eu preciso de um pouquinho mais tempo dele. Então, voltando à questão dos italianos aqui, que vieram para trabalhar na lavoura, né? E a história dos gregos com o trigo sarraceno. Ó, o ideal é que as pessoas têm medo de empelotar, né? Não vai empelotar, não. Vai devagar, jogando, a gente fala em forma de nuvem, aos poucos. Tem gente que mistura antes o fubá no caldo, porque fica com receio de ficar empelotado, mas não vai ficar. Vai devagarzinho. Então, essa história dos gregos, né, que faziam um prato semelhante, cremoso e semelhante, quando eles chegaram aqui, eles não tinham trigo sarraceno, obviamente, né? E aí, no descobrimento das Américas, onde o milho não, sempre foi, né, para os povos da América Central, um alimento importantíssimo, né, para os maias, os incas e astecas. Inclusive o milho tem um simbolismo forte de oferenda aos deuses, né, às divindades, porque o milho ele tem vários, você tem uma espiga com vários grãos, então é o simbolismo da fartura, né? E como o milho sempre foi o alimento primordial daqui da América Central e América do Sul, os italianos adaptaram essa memória, né, vinda dos gregos para fazer a polenta. Então, assim, a polenta italiana, ela é italiana, mas ela foi inventada aqui no Brasil por eles, tá? Aqui coloquei, tá? Não vai empelotar, fogo médio para baixo. Eu sempre digo e brinco muito com os meus alunos, inclusive, para com história de fogo coreano, que eu chamo esse fogão de coreano. Por quê? Porque você precisa, a polenta exige tempo de preparo. A gente precisa mexer para ela não agarrar no fundo, então ela tem um tempinho. E não pode ser fogo alto, senão você cria uma crosta, que tem gente que briga por essa crosta. Mas às vezes, se queimar, vai dar gosto ruim na polenta. E agora a gente vai daqui com paciência. Como eu tô com um fubá, esse tipo de fubá pré-cozido que a gente encontra no mercado, não vai demorar tanto tempo. E o segredo de uma boa polenta cremosa que eu vou fazer, eu vou mostrar para vocês ao final. O que é? É que a gente chama de mantecatura. Quando a polenta... Como é que eu sei que a polenta tá boa? Eu tenho que provar, eu não posso sentir gosto de milho cru.
Não pode ter gosto de milho cru. Então eu tenho que entender que aquele milho aqui dessa farinha, ele cozinhou, né? Eu vou adicionar sal, eu tenho um caldo, vou colocar sal. Mas no final eu vou fazer o que a gente chama de mantecatura. Eu vou finalizar essa polenta com o fogo desligado. Vou botar manteiga e vou botar queijo. Que queijo? Pode ser parmesão, pode ser grana padano. O legal é um queijo um pouco mais seco, assim, mais firme, mais seco. Ah, posso botar mussarela? Olha só. Até pode, mas vai ficar elástico. Não é a intenção, não é essa, tá? Então aqui a gente vai dar uma cozinhada até ela chegar no ponto e daqui a pouco a gente finaliza essa polenta, tá bem? É rápido, não vai demorar não, porque esse fubá é pré-cozido. Chega um momento que ela começa a borbulhar, tá? É aquilo que eu falei, por isso que as nonas têm essa história antiga aí de manga comprida. O cozinheiro usa manga comprida, inclusive para não se queimar, sabe? Então assim, olha, ela começa, ó. Viu? Olha lá, ó. Plá. Isso aqui é o ponto crítico da polenta. Mas é aqui que a gente tem que começar a mexer. Porque quanto mais você mexe, menos ela... Dizem, segundo os italianos, que a gente tem que ficar aqui 1 hora e 40 minutos a 1 hora. Mas como eu falei, é aquele outro tipo de farinha de milho. Nesse momento aqui, a gente pode dar uma semi-tampada na panela, tá? Sempre controlando o fogo para não ter nada de fogo alto. Daqui a pouquinho ela vai estar e mexendo de vez em quando, daqui a pouquinho ela vai chegar. Então a gente já tá aqui mais ou menos há uns 10 minutos, 10, 15 minutos, mexendo, tampando, cuidando, ouvindo. Segundo os italianos, a gente tem que começar a ver o fundo da panela. Se a gente não quer criar crosta, né, que era o sentido de uma farinha de milho mais bruta, vamos dizer assim. A gente tem que começar a ver o fundo da panela. Provar, como eu falei, para ver se não está com gosto de milho cru. E eu já provei, não está. Como eu fiz um caldo bem forte, na minha opinião, não precisa de sal. Porque eu vou finalizar com queijo e manteiga. Então, eu também tenho que entender o sal do queijo, né? Para não estragar as coisas. E tudo depende, o que eu vou servir? Eu posso comer essa polenta pura, eu posso deixar ela ficar, endurecer, cortar e fritar, grelhar, ou eu posso daqui pegar um ensopado de carne e colocar por cima, né? Alguma outra coisa caldosa, né? Um ensopado, mas para mim polenta sozinha já tá muito bom. Como eu já provei, já entendi, agora eu vou finalizar. Como eu sei que ela tá boa, ó, quando eu achar que eu vou infartar, aguento mais não, paro, porque aí eu sei que tá bom. Então agora eu venho com um pouco de manteiga, tá? Pouquinho de manteiga. Queijo parmesão ralado. Quanto? Queijo é sempre bom. Eu gosto bastante. Tudo de uma vez? Tudo de uma vez. Vamos ver se o coração tá prestando. Vou até tirar daqui de cima para não fazer tanto barulho assim. Vamos ver se o coração tá prestando.
Isso mesmo, ó. Aí a gente vai perceber até todo o queijo ter sido dissolvido nesse calor. A manteiga também deu aquele brilho, tá? Mudou a cor, deu aquele brilho na polenta. Tá bom? Não. Não. Pode fazer com fouet? Pode fazer com fouet. É que eu sou roots. Fouet é coisa moderna. Tá bom? Ainda tô conseguindo respirar. Tipo, cansou. Muda de cor. Ela fica mais brilhante. Ela fica com um amarelinho mais claro, mais sutil. E extremamente cremosa. Extremamente cremosa. Que voou queijo aqui. E aí, vocês vão ver quanto ela tá cremosa, que eu vou colocar aqui, vou fazer uma montagenzinha. Só a polenta mesmo, tá? Atenção. Ó. Coisa linda de ver, né? Aí a gente vem, ó. Fiz aquela sujeirinha básica, mas a gente limpa. Abemos polenta. Gostou? Aproveita, o cheiro tá, olha esse cheiro. Aproveita, se inscreve no canal. Ativa o sininho para receber as novidades, conta para os amigos e vamos lá, vamos seguir, vamos continuar conversando. A gente se vê no próximo vídeo.